Bom dia, boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta dessa semana é muito interessante. É um dos temas que eu mais gosto, sobre o tempo. O presente é o presente do futuro, que vai acontecer ainda, ou do passado que já aconteceu? O presente é uma continuação do que teve antes ou é o começo de algo que vai acontecer depois? Eu não gosto de falar que a resposta, no fundo, é as duas, mas certamente vale tanto para um quanto para outro. E a ênfase que a gente vai dar agora é a relação com o passado. O presente que está ligado com o que acontece no passado. Como o passado influencia o que acontece no presente. Como a gente pode voltar ao passado e ter um impacto no que está acontecendo no presente. A gente vai ver em mais detalhes, vai ficar mais claro para todo mundo. A gente está no projeto que tem Sirot, esse é o volume 26 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos, que são as Sirot. Likutei é uma compilação dessas Sirot, editadas pelo próprio Rebbe de Lubavitch. Depois, ele falava essas Sirot, esses discursos nos Fabrengen, nas reuniões racídicas. Essa é Parashat Bo, é a Siraj número 2. Então, tá no livro do Rambam, Mishneh Torah, o livro de leis do Rambam Maimonides, nas alachot ligadas a Korban Pesach, que tem na nossa Parashá, que é uma mitzvah que tem pela primeira vez na nossa Parashá, que é comer o sacrifício de Pesach, e depois continua, é o que a gente hoje faz na noite do Seder de Pesach, no dia 15 de Adar, 15 de Nissan, e o Korban era feito no dia 14 de Nissan, a gente não faz mais, a gente faz lembranças desse sacrifício, que era levado no Beit HaMikdash, e na época a gente fez isso no Egito, depois no deserto também, no Mishkan. Então as leis do Rambam sobre esse Korban Pesach, que está ligado com a Parashá, que é a Parashat Bo, como a gente falou, que é a Parashá que a gente sai do Egito, o Rambam fala o seguinte, que um convertido que se converteu porque então tem que explicar o seguinte, tem em relação ao Pesach, ao Korban de Pesach, ao sacrifício de Pesach e comer o sacrifício de Pesach, é feito no dia 15 de Nissan, que é o chamado Pesach Rishon, é o Pesach. Tá? Alguém que não comeu, não pôde fazer o sacrifício e comer do Korban Pesach no Pesach Rishon, no dia 15 de Nissan, pode fazer isso óbvio que tem uma série de detalhes nessas leis, no Pesach Sheni, que é um mês depois, no dia 15 de Iyar. Então, o Rambam coloca uma questão, que vem da Guemará, obviamente, que um convertido, que ele se converte entre o Pesach Rishon e o Pesach Sheni, entre o primeiro Pesach, 15 de Nissan, e o Pesach, o segundo Pesach, no 15 de Iyar do mês seguinte, se ele se converte no meio, ele não tinha obrigação de comer, fazer o sacrifício de Pesach no Rishon, no primeiro, em 15 de Nissan, e porque ele não era ainda judeu, quando ele passa a ser um judeu no Pesach Sheni, ele tem a obrigação. A mesma coisa em relação ao menor de idade, alguém que não fez bar mitzvah, ou bat mitzvah, no caso da menina, com 12 ou com 13 anos, no caso do menino, 13 anos, ele completou 13 anos entre os dois Pesach, o Pesachim, ele deve fazer o segundo Pesach. Embora o Pesach Sheni, o segundo Pesach, tenha ligação com o primeiro, no primeiro, nenhum dos dois, nem o menor de idade, nem o convertido, que não era judeu ainda, ele não tinha obrigação, ele passa a ter, porque é uma nova festa, uma obrigação. E aí o Rambam acrescenta que, se por algum motivo fizeram um abate, shritá, para esse menor ou para esse convertido
no Pesach Rishon, ele não precisa fazer um segundo Pesach, embora, em princípio, ele não era obrigado, não tinha a mitzvah de fazer o Pesach Rishon, primeiro Pesach em 15 de Nissan, porque ele ou não era judeu ainda, ou não era maior de idade, não tinha bar mitzvah ou bat mitzvah. Mesmo assim, se ele fez, por algum motivo, não precisa fazer no segundo. Isso vem no Pesachim, no tratado do Talmud, na página 93, Aleph. Isso é a opinião do Rebbe, Rabi Yehuda Hanassi. Mesmo que não tinha obrigação ainda no primeiro Pesach, tem no segundo, pois é uma festa por si só, segundo a opinião do Rebbe. Mas se fizer a shritá para ele no primeiro Pesach, está isento, então, no segundo. Kesef Mishneh, que é o Beit Yosef, Ben Yosef Karo, comentarista do Rambam no Mishneh Torah, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele faz uma pergunta interessante. Ato katan bar chuva, um katan, ele tem obrigação que depois ele pode ficar isento? Ele não tinha obrigação quando ele estava com menos de 13 anos no primeiro Pesach. Como que ele pode ficar isento, então, se ele fez quando ele não tinha obrigação? E ele continua e explica a partir da opinião do Rabino Kurkus, que como fizeram a shritá para ele e o contaram, tem uma mitzvah no Pesach de contar, minui, fazer uma lista em que a pessoa está incluída naquele minyan, naquela contagem, naquela lista. Então, como ele foi contado nesse grupo, então ele está isento. Por que ele foi contado? Porque na mitzvah, em Pesach, em Parashat Bo, fala Selabait, que ele é feito o sacrifício de um carneiro por casa. Então, como ele está dentro, está incluído na casa, então ele também está incluído nessa mitzvah de estar na contagem. Então, por isso, ele mesmo sem ser ainda um maior de idade, ele está isento quando chega o Pesach Sheni, no qual ele já passa a estar com obrigação. Nossa Parashá fala de Bru El Kol Adat Israel, Lemor, Basala Chodesh, você fale com toda a congregação de Israel, que quando chegar no dia, isso foi no caso em Pesach, no primeiro Pesach de verdade, ainda no Egito, quando chegar no dia 10 do mês, né, você vai pegar para vocês Lachem Ish Ze Se Labait Lebeitavot Se Labait. Você vai pegar um carneiro para cada casa, que inclui todo mundo que está na casa. Mas segundo o Minchat Hinur, né, baseado na conclusão da Gemara em Nedarim, entende-se também do Rambam, que não é uma mitzvah da Torá, que é só rabínico, que é contar no minyan da casa. Como o Minchat Hinur traz aqui, que por ser menor, ele estaria isento de qualquer mitzvah e não teria obrigação. O Rambam traz nas alachot do Korban Pesach, na alachá anterior, no capítulo 2, que isso acontece porque ele não tem da'at, né? O menor de idade, ele não tem consciência ainda, né, do que ele está fazendo. Então, que é uma mitzvah, foi o Korban Pesach, tem que ter conhecimento do que está acontecendo, então por isso ele não tem essa obrigação. Mas fala que se, mesmo assim, fez shritá, né, através do filho ou da filha, que são menores, ou através do escravo ou da escrava, né, eles saem da obrigação Beshel Rabban como uma decisão rabínica. No Hidushei Rabbeinu Chaim Alevi, sobre o Rambam,
está explicado é que o pai não tem obrigação de fazer o corban para os menores de idade. Mas com relação a contar, fazer o minui, considerá-lo dentro do minyan da casa, do grupo que vai ter o corban peça, eles foram incluídos, os menores, mesmo sem ter conhecimento, como a gente falou antes do bar mitzvah, o bat mitzvah, eles não têm conhecimento, não têm consciência do que está acontecendo, né, que seria pela Torá, eles, por decisão rabínica, eles podem ser considerados dentro do minyan, se o pai quiser, mesmo que tenha obrigação. Então, eles podem estar na lista dos que vão comer o Korban Pesach. Por isso, pelo Rambam, o Maimônides, o menor se torna isento no Pesach Sheni, porque ele foi contado, porque o pai o contou mesmo assim, já que ele está incluindo dentro do selabait, do carneiro por casa, e ele, o pai, pode considerá-lo como sendo rabinicamente dentro do grupo, então ele cumpriu, e mesmo sendo isento de fazer a mitzvah, ele é considerado como se tivesse feito quando chega no Pesach, no segundo Pesach. O Gaon Rogachov traz um conceito muito fascinante, que é essa questão de ligação entre o presente, o passado e o futuro. Ele explica que tem dois modos do menor comer do Korban Pesach. Primeiro, por ele estar anulado para o pai, mesmo sem ser considerado um dos Benei Haburá, um dos que estão na contagem, né, do grupo da casa, mas ele entra na conta do pai. Como a gente sabe, alguém que não tem bar mitzvah ainda, ele está tudo na conta do pai. E o segundo, se o pai o contar no seu korban, como a gente falou, que ele então passa a se tornar um dos Benei Haburá, um dos que estão dentro do grupo, como a gente falou, por decisão do pai, embora ele não tenha obrigação de fazer isso. E aí, no caso, se ele foi contado como um dos que está no grupo, né, teve esse minui, essa contagem em nome dele, então aí ele precisa comer um kezait, e precisa ser um bendat, precisa ter a consciência do que ele está fazendo. E só nesse caso, então, vale o psak do Rambam de isenção, que a decisão do Rambam, que ele fica isento, porque ele já cumpriu no primeiro Pesach, mesmo que não tinha ainda a obrigação. Baseado no Tosfot e no Magen Avraham, o Admor Azaken decide a halachá, a lei, realmente tem uma proibição, porque não tem obrigação. E o Pesach é só para quem é contado na casa. Mas por ser Hinur, uma questão de educação, né, da criança, quando ele chegar na idade da obrigação, então, por ser a mitzvah rabínica de educar a criança, supera essa proibição, como está no Shulchan Aruch Arav, Orach Chaim, no item Shin Mem Gimel, Kol Davar Sheu Mishum Hinuk Mitzvah, tudo aquilo que é por questões de educar, treinar a criança para se preparar quando ele tiver Bar Mitzvah, pode, inclusive, pegar uma proibição com a própria mão e fazer com que seja cumprida, como dar o Korban Pesach para a criança, que ele chegou na idade do Hinur, mesmo que ele não tenha sido contado dentro do grupo. E mesmo que o Pesach só pode ser comido, é uma proibição de não dar o Pesach para quem não foi contado, não está no minui. Mesmo assim, porque tem essa questão de educá-lo para as mitzvot, é mutar, é permitido. Mas isso, em princípio, contradiz a halachá conforme o Rambam. Mas como não encontramos nenhum dos comentaristas do Rambam trazendo esse assunto, conclui-se que todos concordam com o Rambam, inclusive o Admor Azaken, Magen Avraham, o Tosfot, etc. Podemos entender isso pelo detalhe da linguagem do Admor Azaken, do primeiro Rebbe de Chabad e do Magen Avraham, que o menor não faz parte do minui da contagem, e não que ele não pode fazer parte do minui. Alfa Pishalonimna Alav, mesmo que ele não foi contado, não é que ele é proibido de ser contado. Então, no fundo, poderia fazer parte do minui e da contagem. Mas, como na prática não foi contado, né, como esse caso que o Admor Azaken está trazendo, então se torna proibido. E o Admor Azaken concorda com o Tosfot no ponto que o Hinur está além dessa proibição, que mesmo sendo proibido, ele pode fazer isso porque tem a mitzvah que supera
a mitzvah de educar a criança, que não teria como ela saber quando chega na idade do bar mitzvah e em diante. Então você tem que educar sim, mesmo que seja proibido ele ter comido antes. A diferença para o Rambam é que o Admor Azaken fala sobre o caso que o menor não foi contado no primeiro Pessah, diferente do Rambam que fala que ele foi contado no primeiro Pessah. E então ele cumpre e está isento no segundo Pessah. Mas, se olhar em profundidade, não dá para explicar que, segundo o Admor Azaken, pode ser feito o minui do Katan, pode ser feita a contagem do menor de idade antes dele ser Bar Mitzvah. A fonte para a permissão do menor comer do Korban Pessah, sem fazer parte da contagem do minui, é por causa do Hinur da Mitzvah, é por causa de ter essa obrigação, essa Mitzvah, o mandamento de educar a criança. E vem nas palavras do Tosfot, que fala sobre justamente o Hinur. Mas os Tosfot afirmam que o menor não pode fazer parte do minui, e por isso que o Alter Rebbe fala que realmente ele não foi contado. E se considerar que, pela Torá, para considerar o menor no minui, na contagem do Korban Pessah, se o pai não fez isso, como poderá violar a proibição por causa do Hinur? Como está no Siman 5, né? O Alter Rebbe fala que deve, por questões de Hinur, pegar mesmo uma proibição e você, mesmo pela Torá, você sobrepor o mandamento de educar, que é fundamental. Devemos dizer que, segundo a decisão Psaq do Admor Azaken, pela Torá, o menor não tem a lei de participar do minui. Quando o Admor Azaken fala que ele não foi contado, a intenção é que ele não é contado, que não tem essa possibilidade, mesmo que o pai tentou, mas não pega nele a contagem. Segundo, seria possível pensar que, por educação, o pai deve contar o menor no grupo, e por isso que o Admor Azaken fala que o menor deve comer do Korban, mesmo não tendo sido contado. A explicação é que logo depois o Admor Azaken explica que, mesmo quando tem um assunto de educação, de Hinur, se será proibido depois, também é agora. Por isso, tem opiniões que, como o maior será proibido de comer o Korban de Pessah, se não foi contado, o menor também não pode comer do Korban Pessah antes, né? Quando foi no passado. Então, volta a pergunta, como pode o Admor Azaken dar uma decisão diferente e como se relaciona com o Rambam? A explicação é que o Rogatchover tem um princípio geral baseado no Rambam, no Maimônides, que quando alguém faz algo no passado, quando ainda era isento, tem efeito quando a pessoa passa a ter a obrigação depois. Exemplos. Os exemplos. O menor de idade que não tinha a mitzvah de procriar, que não tem bar mitzvah ainda, né, ou uma menina, ele tem filhos quando era menor, quando ele passa a ter o bar mitzvah, ele se isenta quando ele vai passar a ter essa obrigação. Que como ele já teve antes, quando ele não tinha obrigação, ele depois, então, o passado afeta como vai ser o futuro, o presente. Segundo, alguém que não era judeu, por exemplo, e aí ele é até mais do que bar mitzvah, mas ele não era ainda judeu. Aí ele faz o Brit Milá, sem ser pela mitzvah, ele fez. Quando ele se converte, que é o futuro, ele não precisa fazer de novo, nem mesmo tirar um pouco de sangue para realizar a mitzvah do Brit Milá, porque antes, quando ele não tinha obrigação, ele já fez. Então, o passado, mais uma vez, influencia o presente quando ele passa a ter a obrigação depois de se converter. Terceiro exemplo, é a pessoa ter a mitzvah de ter o conhecimento, yediat a Torá, conhecer, entender, absorver a Torá. Pode ser cumprida essa mitzvah com os estudos, né, que o adulto teve quando criança, que ele não tinha obrigação de conhecer e saber a Torá. Entendemos então o Rambam que a pessoa ter comido o Korban Pessah quando não era obrigado, o libera de comer depois quando ele passa a ser obrigado, porque tem essa relação do passado com o
presente. Mas ainda precisa de mais uma explicação nos exemplos trazidos, porque percebemos que a ação da mitzvah é, na realidade, material, específica. Filhos, Brit Milá, conhecimento da Torá. E assim gerou a isenção depois, através da ação da pessoa. Mas com relação ao nosso assunto do Korban Pesach, o Korban e a mitzvah do Pesach não é somente comer o Korban, mas tem o abate, o Korban, propriamente dito, de fazer o sacrifício, né, levar no templo. E já que pela Torá não dá para contar o menor como sendo parte do grupo, consequentemente, pela Torá, ele não tinha condições de fazer a mitzvah. Então, o Korban não foi para ele, porque ele não tinha como ser contado no grupo. Segundo o Rogatchover, a mitzvah de fazer o Pesach continua mesmo depois que foi comido o Korban no Pesach original, no primeiro. Existem pré-requisitos na hora de comer que impedem o abate, como, por exemplo, a pessoa não tem o Brit Milá na hora de comer, então já desde o começo ele não poderia ter feito o abate, não poderia ter sido feito o abate para ele, nem mesmo também contá-lo, porque ele depois não ia ter como comer, já que ele não tem o Brit Milá. Terminando, segundo a opinião que o Pesach Sheni, o segundo Pesach, é uma festa separada, que também é assim segundo o Rambam, o Maimônides, tem obrigações separadas, e é contada como uma mitzvah separada, não é um complemento do primeiro Pesach. Então, por exemplo, tem o caret, que é uma pena, uma punição para aquele que come ou que deixa de fazer, né, o Korban Pesach no primeiro Pesach, mesmo que depois ele faz no segundo, ele deixou de fazer de propósito. Tá? Quando ele faz no segundo, não isenta ele de ter essa punição grave por não ter comido no primeiro. Por outro lado, se comeu no primeiro Pesach, está isento no segundo, como a gente falou, porque eles são um assunto só. Tem o mesmo nome, é Pesach. Tem um Korban para lembrar da saída do Egito nos dois casos. O dia para fazer o segundo Pesach está ligado com o decorrente do primeiro. Então, embora tenha uma obrigação separada, tem uma continuidade. E assim é em relação à nossa vida. O que a gente faz hoje é uma continuidade do que foi antes. O que a gente fez antes tem um impacto no que a gente vai fazer depois. Tem uma relação, mesmo que não tivesse obrigação anterior. Dá um foco, uma visão diferente sobre o que a gente faz a cada momento, como isso impacta no futuro, que se tornará o presente naquele momento. Então, o menor tem que se preparar para quando terá a obrigação depois. Se não fosse assim, não teria como cumprir as mitzvot da Torá mesmo, como falar o Shema Israel, como colocar o Tefilin, etc. Concluindo, o menor que virou Bar Mitzvah em Purim tem um exemplo claro, nas cidades muradas, em que o Purim, nas cidades muradas, no dia 15 de Adar, se esse dia de Purim cai nas cidades muradas no dia 15 de Adar, cai no Shabat, que não tem como ler a Megillah, então se antecipa e se lê no dia 14 de Adar, no dia anterior. Nesse caso, ele ainda era menor de idade no dia 14 de Adar, ele só faz Bar Mitzvah no dia 15, mas ele deve cumprir a mitzvah, porque ele vai ter obrigação depois, quando ele for maior. Pois ele precisa se preparar para isso. Quando chegar o dia 15 de Adar, ele vai ter obrigação, e como ele já está ligado com isso, no dia 14 de Adar, que é anterior, mesmo que ele não tenha ainda obrigação, que ele está isento, ele pode e deve, na verdade, fazer a mitzvah de ler a Megillah, porque depois, quando ele tiver a obrigação, já vai ter cumprido quando era o dia 14, mesmo que ele não tivesse obrigação antes. Ele tinha uma obrigação tácita anterior, não só para o lado do Hinur, da educação, do treinamento, que é ler no dia 14, mas como um recher para ele se preparar e possibilitar ler depois. O mesmo para Pesach Sheni e o Pesach Rishon. Quando o menor faz no Pesach Rishon, já sai da obrigação, mesmo que só se efetive depois, quando ele faz o aniversário, o Bar Mitzvah, entre o primeiro e o segundo. E a gente pode já comemorar agora o que vai acontecer depois na Geulah, na redenção, que seja agora já. Enquanto que a gente está aqui, a gente já está saindo da obrigação, e a gente já passou por todos os testes, tudo que tinha que acontecer. Agora a gente pode só correr para o abraço e comemorar
a redenção completa verdadeira agora já.